Olá meninas, o vídeo de hoje é esse corset. Ele é estilo medieval, camponesa, pelo menos essas foram as referências que eu peguei no Google. E o molde vai estar aí na descrição nos tamanhos PMG. Então quem quiser é só clicar no molde que vai estar em um link aí embaixo na descrição do vídeo. Ele tem 5 partes, mais uma parte extra que fica por dentro, eu vou explicar tudo para vocês. Primeiro eu começo abrindo esse tecido, que ele é bem grosso, bem resistente e tem esse bordado lindo de flor. Eu adorei ele, então eu escolhi ele para fazer esse corset. E escolhi essas fitas verdes para dar um destaque. Então eu vou começar abrindo o tecido e colocando a parte 0. Eu chamo de parte 0 porque ela vai ficar por dentro, tá? E aí eu coloco os pezinhos e vou desenhar com uma caneta. A gente só precisa cortar ela uma vez. Essa parte, ela é importante porque como a abertura do corset é na frente, se ele ficar assim um pouco mais aberto na frente, dependendo da quantidade de seio que a pessoa tenha, vai ficar mostrando, então pode ficar meio vulgar. Por isso que é bom colocar essa parte assim por dentro, porque fica algo mais comportado, né? Então, aí eu já tô cortando a primeira parte. Cortei a parte que vai ficar dentro e a primeira parte, a número 1, e vou passar para a número 2. No molde também tem a margem de 0,7 milímetros, que é a que a gente vai dobrar para colocar a barbatana. Aí eu já desenhei no tecido as partes 2, 3, 4 e desenhei uma alça também. Então, eu vou cortar tudo. Para fazer a parte 5, eu vou dobrar o tecido e vou desenhar metade dele. Colocando os pezinhos. E claro, não podemos esquecer dos alfinetes para o tecido não sair do lugar. Depois é só desenhar e cortar. Com todas as partes de um lado cortadas, nós vamos começar a montagem do corset. Eu vou começar montando da parte 5 para a parte 4. Aí eu vou agrupar eles para vocês verem mais ou menos como fica, tá? Aí na parte de número 1 vai ter uma dobra de 3 centímetros que eu já deixo no molde, que vai ser a aba por onde a gente vai colocar os ilhóis. Então, vamos começar a montagem. No molde, eu já deixei no número 5 a margem de 0,7 para a gente dobrar. Para isso, a gente vai usar um ferro de passar, porque ele ajuda a vincar. E aí, com a régua, eu vou vendo se realmente está na medida certa. Eu vou dobrando 0,7 milímetros e vou passando o ferro para ir vincando, porque isso ajuda muito a ficar na medida certa na hora que a gente for fazer a costura.
Depois de passado o ferro, eu vou vir colocando em cima da parte número 4 e vou passar uma costura reta para juntar os dois. Feita essa costura, se ficar alguma sobra ali no número 5, vocês podem cortar, porque isso depende muito do tecido, tá? Tem tecido que é mais grosso, tem tecido que é mais fino, e às vezes pode sobrar alguma coisa na parte de baixo. Eu vou cortar as sobras, tá? É importante para não ficar algo muito assim, muito grosseiro, então para ficar mais delicado, a gente corta a sobra que fica atrás. Que já vai colocar a barbatana, e se ficar assim, algo muito grosseiro, não fica bom, né? Então, vou botar a barbatana de uma forma diferente hoje. Eu tô usando esse tecidinho, que é tecidinho de coeiro, pra fazer enxoval de bebê. Ele é tipo uma flanelinha de um lado e do outro ele é meio que fofinho, sabe? Tipo como se fosse algodão, acrilon, né, que chamam. Ele é bom pra fazer essa casinha da barbatana. Então, eu vou ali cortar cerca de 2 centímetros, 10 milímetros. Isso vai depender muito, sim, da barbatana que você tá usando. Então, mas esse tamanho é suficiente. Então, eu cortei 30 centímetros por 2,10. A parte do tecido que é flanelinha, ela vai ficar por dentro, tá? É onde a barbatana vai passar. E a parte que ela é de algodão, ela vai ficar para cima. Aí eu vou colocar o ferro na maior temperatura que tiver, no máximo. Vou pegar um pedaço da barbatana e vou dobrar, só para ir vincando, sabe? Para ir deixando na forma da barbatana. Isso aí dá um pouco de trabalho, tá, para fazer. Se vocês já puderem comprar aquelas barbatanas prontas e tal, aí adianta muito o trabalho mesmo e fica até mais profissional. Mas aqui no canal eu tento ensinar coisas que vocês podem ter materiais acessíveis, mais fáceis de encontrar, porque muita gente mora em cidade pequena e é difícil encontrar as coisas, não quer comprar pela internet porque tem frete, então dá para fazer com os materiais que você tem, dá para inovar e fazer. Inclusive eu já vi vendendo no AliExpress desse mesma barbatana assim feita desse mesmo jeito, inclusive até bem cara, mas dá para você fazer em casa e sem gastar muito. Então, aí, ó, tá vendo? Eu tô botando a barbatana dentro e agora nós vamos costurar ela, tá? Na parte de trás. Primeira coisa pra gente costurar ela é passar a costura exatamente em cima da primeira costura onde a gente passou, para não ficar um acabamento feio, tá? Então, tem que ser exatamente em cima. Vai passando devagar, com cuidado, observando, para que fique bem em cima. Depois de passar, é só fechar o outro lado com a costura também. E vai ficar assim. Ficou um pouco repuxado porque a minha máquina estava com um ponto muito apertado. Mas depois eu folguei. Mesmo assim, ainda ficou um pouco repuxado, mas à medida que vai botando a barbatana e vai esticando, ele vai abrindo mais. Mas geralmente é a minha máquina que tá assim, que tá repuxando as costuras. Mesmo depois de eu ter mandado arrumar, ela ainda continuou assim. É um problema que eu tenho com essa máquina. Ela é maravilhosa, faz muitas coisas, mas eu acho que sempre ela tá puxando o ponto demais. Mesmo afogando, deixando ali no máximo de folgado, ela ainda continua puxando muita costura. E aí acaba deixando o tecido meio franzido. Isso pode ficar a peça com acabamento feio, né? Mas é a máquina que eu tenho, então eu tenho que usar essa mesmo. Então aí eu tô continuando e tô juntando já a parte 3 na parte 4. Só que eu não vou botar a barbatana agora, tá? Eu botei essa casinha da barbatana agora só pra vocês verem mesmo como é que vai ser. Eu vou botar mais pra frente. Aí vocês podem ver que eu só juntei mesmo as partes. Então, agora eu já vou juntar a parte 2 com a parte 1. Lembrando que essa parte, ela é bem delicada, porque vocês não podem tirar
a curva do seio, tá? Vocês veem que tem ali uma curva do seio, então é importante respeitar os 0,7 milímetros de margem na hora de dobrar um tecido por cima do outro. Tudo junto. Vamos agora dobrar os 3 centímetros que eu deixei aí no molde, no número 1. Esses 3 centímetros é a aba onde vai ficar os ilhóis, tá? Vou usar um alfinete para ficar bem preso esses 3 centímetros. E aí, vocês estão vendo essa parte que eu intitulei como zero, que é a parte que vai ficar dentro? A gente também vai costurar ela nesse momento, tá? Lembrando que só precisa cortar ela uma vez, que só precisa ficar uma parte dentro do corset. E é opcional também, né? Como eu disse, é só para quem não quiser ficar mostrando a pele, né? Vamos dizer assim. Antes eu vou fazer um acabamento que poderia ter sido feito na overlock, mas eu passei só um zigue-zague mesmo na ponta, tá? Para o tecido não ficar desfiando dentro. Agora eu vou colocar ela em cima da parte 1 e vou passar uma costura. E vai ficar assim, ó, fica uma aba, onde a gente vai passar outra costura ali para passar uma barbatana, para deixar ela bem mais durinha. Na parte de trás vai ficar assim. Novamente eu voltei para a máquina para passar a costura, então eu deixo a largura da barbatana ali e passo a costura. Agora vocês já podem ver que ela já começa a tomar forma, né? Cortei o outro lado do corset e também vou montar. Aí essa parte é o mesmo processo, então por isso que eu sempre adianto o vídeo nessa parte, porque é basicamente idêntico à mesma coisa. Pronto, voltei com tudo costurado, hora de colocar as barbatanas, porque lembra que eu só tinha colocado uma, só que antes nós vamos colocar as alças do corset. Para costurar as alças, vou passar uma costura reta e depois vocês podem ou passar na overlock ou no zigue-zague mesmo. Aí eu tô passando no zigue-zague. Eu fiz esse corset completo nessa máquina doméstica, não precisa de outra máquina para fazer ele. Dá para fazer numa máquina doméstica normal, basta que a sua máquina tenha um ponto de zigue-zague. Costurei as alças e agora sim as barbatanas. Eu fiz várias, né? Já deixei guardada. E aí eu vou seguindo o mesmo processo, colocando elas em todos os lugares que a gente costurou. É assim que vai ficar depois de pronto.
Vocês podem ver o lado direito e o lado avesso. Vou cortar as sobras que fica. E depois eu só vou colocar as barbatanas. Hoje temos a participação especial do meu gato, que agora tá adorando aparecer nos vídeos. Acho que vocês vão ver ele sempre agora, porque toda vez que eu tô fazendo vídeo, ele vai pra cima e quer ficar lá o tempo inteiro. Se eu não tirar, é capaz de ele ficar em cima da roupa que eu tô fazendo, mas são gatos, né? Aí eu tô usando uma fita de cetim verde. Pode usar qualquer cor, sabe? Eu quis usar verde só pra dar um destaque, porque o tecido já é bem claro. Então, aí você vai passando, lembrando que não pode deixar a barbatana muito grande, né? Porque senão vai quebrar sua agulha na hora que passar. Então, é só ir passando e fazendo o acabamento. E está quase pronto, já passei toda a fita de cetim pelo crochê. Achei que ficou muito bonito, acho que ficou um dos crochês mais bonitos que eu fiz aqui pro canal. E agora eu vou colocar os ilhóis. Coloquei 3 ilhóis e deixei mais ou menos 2 centímetros de distância entre cada um. Então, eu gosto de marcar com a caneta. Depois de marcado, eu contei, foram 13. Vou vir com a tesourinha e vou furando os buracos. Eu até tenho o alicate de furar, mas particularmente não gosto muito de furar tecido com ele. Então, eu só uso mesmo o alicate de ilhóis e uma tesourinha, faço um buraco que caiba o ilhóis e quando ele encaixar, eu uso o alicate. Vou dando sequência, fazendo todos os furos para ir colocando os ilhóis. Aí, como vocês podem ver, eu já tinha colocado 5.
Coloquei todos e vou repetir o mesmo processo do outro lado. E ficou desse jeito, meninas. Agora os ilhóis das alças do corset. Será um ilhóis em cada ponta. E aí está pronto os ilhóis, é só passar a fita. Deixei uns 35 centímetros de fita para esse nozinho, esse laço das mangas, mas vai sobrar um pouco e aí eu vou cortar. Agora é só passar a fita no meio, eu usei 2 metros, mas também ficou grande, depois eu tive que cortar o excesso de fita. Mas antes que sobre do que falte, né? Eu prefiro sempre comprar mais fita pra depois não acabar e aí a pessoa ter que sair pra comprar de novo, né? Se não tiver mais. Então aí eu só vou passando, vocês sabem como faz isso, né? É só ir passando e fazendo um X entre os ilhóis. Vou adiantar um pouco essa parte para não ficar muito longo o vídeo, porque o vídeo já tá mais de 20 minutos. Então tem algumas partes que eu tenho que adiantar para vocês verem o resultado final. Então, meninas, esse é o resultado final. Vocês estão vendo a frente e as costas dele. Eu vou vestir para vocês verem como fica, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal.